Maravilha, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando que as pessoas vão assistir o vídeo aqui, mas seja muito bem-vindo ao canal do Formação Ambiental. E hoje com uma convidada muito especial, a Daniele Cristina. Dani, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos que vamos para esse bate-papo. Vamos bater esse bate-papo aí. Bom, então, antes de mais nada, Dani, eu preciso te fazer uma pergunta aqui que muita gente que acaba acompanhando o canal do Formação Ambiental está em busca de um trabalho, né, de licenciamento ambiental. Você já conseguiu um trabalho de licenciamento ambiental? Já sim, graças a Deus. Hoje eu sou técnica em meio ambiente, né, formada pelo Cefet-MG, e graças à minha formação eu consegui um trabalho como coordenadora de eventos numa empresa privada aqui de Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro, e eu também faço pequenos serviços como consultora ambiental pelo CNPJ da empresa. Então está sendo uma experiência muito rica. Os meus primeiros trabalhos, eles foram mais pontuais, né, questão de atualização de relatório de atividades potencialmente poluidoras, que é o RAP, e atualização do certificado de regularidade de uma empresa de Montes Claros. Isso mesmo. Legal, legal. Nossa, Dani, que legal, muito bom mesmo. Eu lembro quando você entrou, né, como aluna do Formação Ambiental e você tinha algumas, né, medos, dificuldades, né, obstáculos que todo mundo tem, né? Tenta lembrar um pouquinho aí como é que era isso antes de você entrar na formação, quando você ouvia falar de licenciamento ambiental, o que que te vinha à cabeça? Nossa, assim, eu era muito insegura com relação a prospectar serviços, entrar em contato com o cliente, procurar informações, conversar com os responsáveis pelos órgãos ambientais. Primeiro, por causa da questão da minha pouca idade, né? Eu tenho 19 anos. Então, tipo assim, eu tinha muito receio de não passar credibilidade para as pessoas que me ouvissem, né? Pensar que um cliente poderia me escutar e não me levar a sério por causa da minha pouca idade. Mas Uhum. acabou que, após entrar para o curso do Formação Ambiental, esses pequenos medos e inseguranças foram se quebrando dentro de mim. E isso é uma vitória muito grande, porque hoje eu percebo, nossa, que bobagem, né? Alguém desconsiderar o meu trabalho, né? Eu sou uma profissional formada, eu tenho registro no Aham, conselho, eu tenho tanta capacidade quanto alguém de 30 anos, 40 anos que tem a aham. mesma formação que eu. Então, assim, foi muito bom, principalmente o contato com os colegas lá, né? A nossa comunidade. O pessoal me deu muita força, né? Eu nunca vou esquecer. Se eu não me engano, foi o Hermes. Ele falou: Daniele, se alguém algum dia falar mal de você por causa da sua idade, você tem um monte de lobos apostos para te defender. Depois desse dia, eu nunca mais me preocupei com isso. Eu falei: não, se o Hermes falou, tá falado, não tem mais preocupação, tá tudo certo. Exatamente, exatamente. É muito legal isso, né? Porque, de certa forma, acho que a entrada também ali no formação, o sentimento assim de grupo, né? De comunidade, isso também ajuda, né? Que acho que as pessoas que estão aí sozinhas, aí elas podem ter esse tipo de dificuldade, né? E acho que a sensação de estar numa comunidade, né? Num grupo de pessoas afins, ela ajuda bastante também, né, Dani? Isso é verdade. Meu pai, ele sempre me fala que a gente não consegue nada sozinho nessa vida, né? E assim, isso é bem verdade, foi uma coisa que eu senti muito na pele depois que eu entrei para o grupo. Porque antes eu me sentia totalmente insegura. Hoje eu me sinto na liberdade de quando eu tenho uma insegurança, uma dificuldade, mandar lá no grupo perguntando. Sempre tem alguém que já teve experiência com aquela minha dificuldade, que está sempre disposto a nos ajudar, né? Já que é uma comunidade, estamos todos ali para se ajudar. E isso é fantástico, é uma construção incrível. O pessoal está sempre mandando artigos de referência para a gente aprender um pouco mais. A gente Legal. sempre estuda com base nos exemplos de outras cidades. Então, por exemplo, já aconteceu de eu acompanhar um projeto, né? Eu não estava na execução da linha de frente, mas eu acompanhei a execução desse projeto. E aconteceu aquele caso que você falou. Era uma cidade pequena, eles ainda não tinham passado por nenhuma situação, né, como aquela, e nós tivemos que sugerir uma forma de resolver aquele impasse, né? E foi fantástico, porque eu lembrei daquela aula que você falou que isso era possível. Então eu falei, olha, pessoal, isso aqui tem como. Deem uma olhada nessa referência que, tipo assim, eu não estava na linha de frente, mas pude ajudar. Foi algo muito fantástico. Nossa, que legal que é poder, né, trazer um pouco de conhecimento técnico e poder ajudar, né, os processos que eles caminham. E é de fato, às vezes eles são
difíceis ali, amarrados, às vezes a coisa não anda, mas com um jeitinho, né, assim, vai tentando por aqui, tenta por ali. Acho que o mais interessante disso tudo é que o licenciamento ambiental ele é dinâmico, né? A gente tem que entender Uhum. isso, né? A gente tem que entender a situação e se conversar com o órgão ambiental. Aliás, acho que isso era uma coisa bacana de se comentar, tentar lembrar um pouco antes, assim, e daí depois, assim, mas a relação com o órgão ambiental, você chegou a Nossa. ter antes, assim, alguma coisa, e daí depois que entrou na formação, como é que começou a ser essa relação com o órgão ambiental? Ah, eu confesso que antes eu tinha até um certo medo, né, de entrar em contato com eles para tirar alguma dúvida, para fazer alguma pergunta, e eles, tipo assim, ficarem com raiva, não responderem, uma má impressão, né, tipo assim, poxa, você é consultora ambiental, você deveria responder essa pergunta. Mas depois que eu entrei para o grupo do Formação Ambiental, eu percebi que não, né, igual você falou, o licenciamento ambiental ele é um processo dinâmico, um processo de construção coletiva, né, Tá. ninguém sabe tudo, e pelo contrário, sabe? Eles costumam ser até bastante receptivos, a gente liga perguntando, né? Claro, sempre com muita educação e cordialidade. As pessoas estão dispostas, né? Meu pai sempre fala muito isso. Tipo assim, quando você chega com educação para conversar com alguém, a chance, né, é da pessoa se conectar com você, procurar te ajudar. E se ela for grosseira com você, o problema está nela, não em você. E foi Exato. uma coisa que nossa, foi um estalo depois, sabe? E aí, Aham, depois, aham. eu me senti muito na liberdade, depois, né, de ter entrado para formação ambiental, eu tive coragem, né, eu posso dizer que foi coragem de ligar para entrar em contato, conversar com o pessoal. Esses dias eu, inclusive, liguei no IBAMA para saber uma questão lá relacionada a um processo que está rolando, né, eu estou fazendo o meu Sim. cadastro no CPF AIDA, liguei lá, tive coragem de perguntar, e isso está sendo maravilhoso, porque eu tenho quebrado várias pequenas inseguranças que eu tinha antes, e assim, está sendo ótimo, uma experiência Olha incrível. só, é isso mesmo. Nossa, que bom, porque é bem isso. A gente precisa ter o órgão mental como um verdadeiro parceiro, né? Muitas Sim, vezes ele é bom que a gente se alinhe com ele para que até o documento que você vai dar entrada, o processo que você vai começar, já entre melhor, já melhor encaminhado, né? Já combina antes, previamente, olha, quais são os documentos, o que que precisa, como é que eu faço? E às vezes eles vão saber orientar, às vezes até não, né? Já aconteceu é, também, às vezes, de você ligar lá, não, não sei como resolver. Bom, vamos por aqui, vamos por ali, vai tentando até conseguir. Mas isso é exato. bem bacana mesmo. A Bom, gente tem que então, lembrar que os responsáveis pelo órgão ambiental, eles são gente como a gente, né? Eles também não sabem tudo. A gente precisa exato. ir conversar com eles, tendo Aham, isso como pressuposto. uhum. E legal. Dani, eu queria te perguntar uma coisa aqui sobre assim, muita gente fala, né, que tem dificuldade ou sequer sabe fazer como prospectar ou mapear, né? Como que você faz hoje ou como que você enxerga que começou a fazer melhor depois também do formação? Porque é um medo esse também, né? De Uhum. entrar em contato, de vender o serviço, de oferecer. Como que foi isso para você, essa com relação à prospecção e mapeamento de atividades? Olha, a princípio, como eu comecei a trabalhar com licenciamento ambiental através de uma empresa privada, não era exatamente eu que cuidava da parte da prospecção, né? Já era um círculo de pessoas definido e eu trabalhava com aquelas demandas ali. Mas na minha parte pessoal, eu já comecei a fazer prospecções pelo meu lado consultora autônomo e o método que eu mais uso, que eu mais gosto de usar, é aquele do mapa, né? De pesquisar os empreendimentos na minha região, eu calculo um raio, né, de mais ou menos uns 200 metros, né? Por enquanto, como eu estou no começo, eu pego uma faixa pequena para eu conseguir ver as atividades que estão mais próximas da minha casa, né? Aquelas que eu teria condições de ir pessoalmente para conversar com os clientes e tudo. E eu gosto muito do mapa porque dá para você ir marcando. E a ferramenta do MyMaps ela é muito dinâmica, então dá para você ir trocando a cor dos marcadores dos lugares que você já foi. Então, Perfeito. né, por exemplo, se você. Bom, eu pelo menos gosto muito de trabalhar com código de cores. Para mim, o vermelho é ainda não fui. O Uhum. amarelo é já entrei em contato, já dei um primeiro contato. E o verde é já consegui uma visita, já consegui um e-mail, já consegui avançar no processo de comunicação com aquela pessoa. Para mim, o mapa é o mais eficiente, principalmente por causa da questão, né, da ferramenta te dar várias opções para você ir organizando o seu raciocínio. Que é Uhum. assim, uma coisa que eu penso é o seguinte: a gente tem que ter uma rotina.
né? Todos os dias você tem que se dedicar pelo menos um pouquinho para cuidar daquela atividade, né? Porque se você não cuida, quem vai cuidar por você? Então, Perfeito. assim, dedicar pelo menos uma hora, 30 minutos do seu dia, porque com a correria do dia a dia, às vezes acaba que a gente tem muita dificuldade com isso. Mas eu recomendo isso, de 30 minutos a uma hora, você organiza o seu raciocínio ali. Eu gosto do mapa, mas existem várias outras técnicas, né, Joaquim? Você ensina várias para a gente lá no curso. E, Uhum. tipo assim, dar contato, conversar com o pessoal. O pessoal não morde, tá, gente? Muito importante falar. Empresário, eles normalmente não gostam muito de, né, de encheção de Aham. saco. Mas se você for É, objetivo no que você vai falar com eles, se você for claro e objetivo, eu sempre prezo muito por isso, clareza e objetividade. Se você isso. tiver uma comunicação assertiva, for bom na oratória e conseguir passar com assertividade para o seu cliente, ou potencial cliente, melhor dizendo, aquilo que você quer, aquilo que você pode oferecer para ele com certeza vai te ouvir, com certeza vai te dar credibilidade. O que não pode é a amolação, né, no ouvido da pessoa, que ela também tem o dia corrido. Exatamente. Exatamente. E para você, meia hora a uma hora por dia atendeu bem, foi suficiente, então, para conseguir dar andamento nessa atividade em paralelo a tudo que você faz também. É isso? Olha, assim, como eu estou no começo, né, eu ainda não tive tantas oportunidades de ir em frente na minha prospecção, eu tenho dedicado esse tempo, né, avançado no meu mapa. Por enquanto, eu acredito que seja o suficiente, mas à medida que eu for avançando na atividade, né, eu creio que em algum momento eu vá trabalhar realmente como autônoma, né, consultora ambiental autônoma, talvez criar uma empresa própria, por que não? Eu creio que eu vá dedicar mais horas por dia para essa atividade, porque a prospecção, o contato com o cliente, ela sempre é muito importante, né? Querendo ou não, se você deixa uma primeira impressão positiva com aquela pessoa, a probabilidade de você conseguir um serviço ela é muito maior, né? E serviço gera dinheiro, dinheiro gera dinheiro, e assim nós temos um ciclo virtuoso, né? Exatamente, exatamente. E por curiosidade, quando você começou aí a tua mapeamento para atividades pela técnica do mapa, né, por atividades, quais atividades que você escolheu por primeiro, Olha, perto da tua casa, assim? assim, as primeiras que eu escolhi não foram tão próximas da minha casa, porque o meu pai, ele tem um terreno numa cidade próxima e o pessoal lá estava com uma demanda de regularização ambiental e fundiária dos terrenos. Certo. Aí eu estou auxiliando eles, né, até que saiam os contratos definitivos de venda. Eu estou explicando para eles como é que funciona, o que, que eles podem fazer, o que eles não podem, e eu vou entrar com o processo de licenciamento ambiental. Por enquanto, esse é o meu trabalho principal. Eu já tinha até comentado com você sobre isso. Isso. Mas as atividades no entorno da minha casa mesmo, eu tenho procurado por supermercados, padarias, essas atividades que são mais simples, sabe? Que tem em todos os lugares, mas que por causa da sua simplicidade, muitas pessoas elas não têm essa noção de que é necessário fazer, por exemplo, uma gestão de resíduos sólidos, elas não têm consciência, por exemplo, de que é necessário fazer, sei lá, um relatório de monitoramento de atividades potencialmente poluidoras, por causa da Sim. simplicidade da atividade, né? A pessoa pensa, Uhum. poxa, mas é só uma padaria. Mas é uma padaria que gera resíduos, então Gera isso precisa resíduos. ser, né, monitorado e, consequentemente, comunicado ao órgão ambiental. Então, essas atividades mais simples, por causa também da abundância delas, né? Todo bairro tem uma padaria, todo bairro tem um supermercado. Então, tipo assim, pela facilidade também, né? Além do Legal. mais, aqui no meu bairro eu tenho contato, né, com os respectivos representantes desses comércios que eu falei. Então, fica mais fácil a comunicação com essas pessoas, né? Pronto, pronto. Aliás, né, você está falando de que região do país? Esquecemos de apresentar Ah, direito, né? eu sou de Minas Gerais, Minas Belo Gerais, Horizonte. Belo Horizonte. E mais uma informação que eu esqueci de falar, e acho que você também esqueceu, mas você, além de técnica ambiental, você também é estudante de engenharia ambiental, né? E está aí Sim, numa sim. frente aí grande aí para ter essa outra, mais uma graduação. Que legal, né? Nossa, Muito gente, bom. bom, Parabéns. eu sou, igual eu falei para vocês, eu sou técnica ambiental formada pelo Cefet-MG. Voltei para lá de novo para fazer engenharia ambiental e sanitária. Não vou dizer Aham. para vocês que sempre foi o meu sonho, mas de uns tempos para cá, principalmente depois que eu entrei para a comunidade de formação ambiental, eu descobri que essa é a área que eu tenho que ficar. Não existe outro lugar que me caiba e eu estou muito feliz. Inclusive, professor, agradecer o senhor ao vivo aqui para todo mundo escutar. Se não fosse você, talvez eu estaria fazendo uma graduação que não tem nada a ver com o que eu gosto, única e exclusivamente para fugir de cálculo 1. Mas assim, só por Olha, isso, só por isso.
Mas muito obrigada mais uma vez, porque eu estou completamente realizada. Assim, Que bom. eu estava pensando, né, contar para o pessoal aqui que eles não estavam no dia da mentoria, mas eu tenho uma certa dificuldade em matemática e eu estava com muito medo do cálculo um, né, o famigerado cálculo um, que todo mundo morre de medo. E eu estava querendo fugir das engenharias, né? A minha mente era engenharia ambiental e sanitária, engenharia agrícola e ambiental, uma das duas. Só que eu estava com muito medo do cálculo, então eu resolvi falar, eu vou fazer alguma que não tenha matemática, né? Alguma que tenha biologia, mas que não tenha matemática. E aí eu descobri que ciências biológicas também tem matemática, então assim, não tinha muito por onde fugir, né? E conversando com o pessoal lá do grupo, com o senhor, com a Aham. Fer, não esqueça do que ela me falou, faça, siga seu sonho. Gente, seguir foi a melhor escolha da minha vida. Olha, Nunca me senti tão realizada nessa vida. que bom, Dani. Nossa, fico muito feliz de escutar isso aí e poder ter contribuído aí na tua jornada aí também, né? E muito feliz de ter você também na comunidade aí, compartilhando teus aprendizados. Muito legal. Ah, eu fico feliz. Agora, eu queria te fazer uma perguntinha aqui. É assim, a gente vê, né, no curso até eu falo bastante disso e eu acho que é extremamente importante esse planejamento, nessa organização. Você se considera uma pessoa organizada? Você já era? Você passou a ter uma organização maior em termos de planejamento das atividades que precisam ser feitas para trabalhar com licenciamento? Como é que foi para você aí? Olha, eu me considero uma pessoa organizada, assim, eu sempre tive certa facilidade com administrar as atividades do meu dia de forma a ter um rendimento positivo. Só que depois de ter ingressado na turma do Formação Ambiental, eu, assim, otimizei mais ainda o meu tempo. Você ensinou para nós, ao longo das aulas, muitas ferramentas que são úteis, claro, para o contexto do licenciamento ambiental, mas que também são muito úteis para a nossa vida. Por exemplo, criei uma paixão tão grande pelo Miro que hoje eu uso até no trabalho, tipo assim, nas questões que não têm a ver com a consultoria ambiental. Então, adoro, uso para trabalho da faculdade também. Para otimizar o meu tempo, as planilhas, aprendi a mexer melhor no Excel. Aquela planilha lá de cálculo da hora técnica também, aprendi a fazer o cálculo da minha hora técnica, achei isso sensacional, porque antes eu não sabia. Para mim, a única forma de cálculo de hora técnica era o conselho regulador que fazia, mas assim, foi um aprendizado e tanto, porque quando você é mesmo que calcula a sua hora, você leva em consideração tudo aquilo que é relevante para você, é um cálculo totalmente personalizado. Então, assim, Exatamente. isso me ajudou demais, eu achei muito bacana. E com relação às ferramentas de organização do tempo, né? Além do Miro, tem também aquela outra que eu não estou O conseguindo me Trello, recordar. O Trello que Trello, funciona. exatamente. Ela é fantástica para a Também. organização das atividades. Eu costumo colocar uma coluninha para atividades a fazer, atividades em desenvolvimento, atividades prontas, e também uma coluna depois para eu revisar aquilo que já foi feito. Então, isso é muito bacana, porque além de eu saber exatamente o que eu preciso fazer, em qual ordem, eu ainda volto para conferir para ver se o trabalho ficou bem feito, para ver se ficou realmente bacana, se ficou realmente do jeito que eu gosto, que eu confesso que eu sou um pouco perfeccionista. Então eu sempre volto para conferir, para ver se está legal, para ver se está bacana. Então essas ferramentas elas são fantásticas para gestão do tempo, junto com Que todas legal. as outras, com um conjunto, igual eu falei, um ciclo bastante vicioso não, vicioso É, não, virtuoso. virtuoso, né? Mas a gente acaba se viciando nas ferramentas que nos dão mais produtividade, né? Isso é Isso é verdade. verdade, isso é verdade. Que legal. Dani, e me fale assim, você também, né, no começo ali, tinha uma rede já de contatos, tinha um network, como que foi isso para você? Você foi criando, você aumentou hoje, chegou a entrar em contato com profissionais para oferecer essa parceria, como é que tentar imaginar aí um pouquinho antes e o agora da sua rede de contatos aí. Assim, antes, eu confesso para você que eu não tinha praticamente ninguém. O network que eu tinha era com os professores da faculdade, porque eu sempre levei muito a sério essa questão da postura, né? Mesmo sendo muito jovem, né? Comecei meu curso técnico, eu tinha 16, não, mito, eu tinha 15 anos quando eu comecei meu curso técnico. Então eu era uma criança, né? Pode-se Aham. dizer assim. Então, mas eu sempre levei isso muito a sério, a postura de comportamento com os professores, o trato com os colegas. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com as pessoas da minha sala. Só que o que aconteceu? Depois que a pandemia entrou, eu perdi muito esse laço, sabe, com as pessoas da Verdade. minha sala.
E o que aconteceu é que, como nós fizemos um curso que era técnico integrado, era ensino médio junto com o técnico, acabou que muitas pessoas faziam o técnico só por fazer. Porque como o Cefet é uma instituição pública gratuita e de qualidade, muitas pessoas acabam entrando lá, fazem o ensino médio, que é o principal interesse delas, e fazem qualquer curso técnico, único e exclusivamente para ter a oportunidade de fazer o ensino médio lá. Eu acho que eu fui uma das poucas exceções da minha sala, porque eu sempre tive muita familiaridade com essa área, só que acabou que muitas pessoas que eram da minha sala, com as quais eu tinha um bom relacionamento, foram para outras áreas completamente diferentes. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito assim emblemático. Tinha um rapaz na minha sala, técnico em meio ambiente formado, que hoje está fazendo filosofia. Tipo assim, nada a ver, um extremo e outro. Totalmente, aham. Exato, e foram 3 ou 4 pessoas só que seguiram na engenharia ambiental mesmo, né, que é a área de segmento. Então, acabou que o meu network ele ficava muito limitado ali aos professores, né, o que me rendeu bons resultados, né, um dos meus professores, ele foi o responsável por me direcionar para o emprego onde eu estou hoje, né, ele era amigo do meu atual chefe, e aí ele recomendou os meus serviços para essa pessoa, e hoje estou lá, né. Aí um pequeno exemplo do network dentro da faculdade, né? Da faculdade não, perdão, na Legal. época era técnico. Só que com outras pessoas fora, outros profissionais, até que não, infelizmente, porque a nossa convivência com profissionais formados era muito pouca. A gente teve muito poucas oportunidades de conversar com pessoas já atuantes e tudo. Foi, assim, muito limitada essa nossa experiência. Então, eu não tinha praticamente nada. Depois que eu entrei para formação ambiental, o mundo se abriu na minha frente, assim. Né? E depois que eu vi, gente, as pessoas são super receptivas, é só mandar mensagem. Tipo, a Edevane mesmo, eu tenho muito interesse na área de análise de qualidade do ar. A Edevane, ela tem muitas formações nesse sentido. Eu achei fantástico. Ela me mandou uma mensagem, respondeu super educado, falou: Daniele, me dê só um momento que eu vou verificar aqui nas minhas coisas, eu vou te passar. E, tipo assim, é um pessoal muito receptivo, sabe? Muito disposto a ajudar. Antes eu tinha medo, eu ficava pensando que, ai, porque os professores, eles são, né, nossos auxiliares, eles são nossos tutores. Então, eles meio que têm a obrigação de nos ajudar, entende? Da faculdade, né, no caso. E outras pessoas a gente pensa, ah, não, não vou chamar, não, vou estar incomodando fulano. Nossa, A sensação é essa, né? Que a gente vai estar incomodando, né? incomodando a pessoa. Ainda mais, no meu caso, eu não tinha, tipo, nenhuma rede de contatos. Quando eu entrei para formação ambiental, que eu fui perceber, nossa, o pessoal aqui é super acolhedor. É diferente chamar alguém da comunidade e chamar uma pessoa de fora, sabe? Porque as pessoas da comunidade, eu sei, nossa, essas pessoas aqui são muito gentis, são muito gente boa, estão dispostas a construir um conhecimento coletivo. Mas eu não sei como é que a outra pessoa, né, lá de fora, vai me responder. E se vai me responder. Entende? É totalmente diferente, é muito mais confortável, digamos assim. Sim. E tá todo mundo numa mesma situação, né? Acho que isso que é o legal. As pessoas acho que também se colocam no lugar, né? Ah, se eu preciso, ela precisa e a gente vai se ajudando, né? Que legal, Exatamente. é verdade isso, eu tenho percebido isso também, que fazer contato é muito importante, mas qualquer conexão a mais que você tenha facilita muito. É Então, vantagem assim, demais. rede de contato dos amigos da faculdade. Ok, legal, tem uma conexão, a gente estudou junto, né? Às vezes você vai ver daqui a pouco, os engenheiros ambientais, colega de profissão, né? Tem uma conexãozinha, né? E agora, na comunidade de formação ambiental, opa, estamos no mesmo grupo ali, né? Mesmo interesse. Que legal, muito bom, isso é Uma coisa muito uma bacana sacada mesmo. também, eu, assim, depois das técnicas que você ensinou pra gente, eu aprendi a fazer um network muito mais assertivo. Por exemplo, hoje na faculdade, eu já comecei a conversar com uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Tem uma menina da minha sala que ela disse que ela tem vontade de abrir uma empresa de consultoria ambiental. Eu falei, opa, oportunidade, a Ah, ah, oportunidade. olha Até aí, ó. falei aqui, ó, professor Joaquim, mandei um link da live passada para ela aqui, ó, assiste, ó. Ela vai aprender bastante. Quem sabe um dia a gente monta uma parceria, né? Monta uma Né? empresa junto. Isso mesmo. É bem por aí. Você vai ficando mais antenado, você vai ficando mais atento para as oportunidades, né? E não só da nossa área. Esse que é o legal, né? O interessante é Exato. um engenheiro florestal, um geólogo, um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, né? Cada um na sua área pode
Aliás, hoje a live que eu estava fazendo hoje aqui, antes da nossa conversa aqui, era sobre isso. Era sobre como criar uma rede de contato para que a gente possa abranger as áreas, né, que envolve aí o licenciamento ambiental. Que legal, Dani, muito bom. Fico muito feliz aí de estar escutando isso também, né? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu separei para a gente colocar aqui como tópico, assim. Você, quando entrou, né, provavelmente você deve ter visto alguma chamada aí nas redes, né, na internet, no Face, no Insta. Mas daí, assim, quando você viu lá, o que fez você acreditar em mim? As palavras ali, o que fez você falar assim, não, vou entrar no formação ambiental? Olha, na verdade, eu assim, quando eu conheci você, eu estava em busca de aprender mais sobre licenciamento ambiental. Foi uma demanda que surgiu no meu trabalho. Foi quando eu comecei a pensar, poxa, eu tive pouquíssimas vivências práticas relacionadas ao mercado de trabalho durante o meu técnico. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito, porque eu pensava, poxa, mas se um cliente me abordar na rua e perguntar se eu posso ajudar com o problema dele, não adianta nada eu explicar. Por exemplo, o cliente precisa que eu faça um EIA-RIMA. Ele não precisa que eu explique para ele o que é um EIA-RIMA, né? Porque isso, infelizmente, é um erro que acontece muito, que você acaba aprendendo por causa do pouco tempo, né? A gente até compreende. Os professores eles acabam se limitando muito à parte teórica. Por exemplo, EIA-RIMA. O que é EIA-RIMA? Eles vão lá e te explicam o conceito. E ainda mais, né? O EIA-RIMA é para aqueles mega empreendimentos onde a gente, como vai se formar, não vai sair fazendo isso, né? Tem mais Exatamente. isso ainda, né? Não, exatamente. E é os que o pessoal mais foca, né? Tipo assim, É. passa 3 aulas explicando o que é EIA-RIMA, na hora que vai falar dos mais simples, só fala o nome. Fala o nome. Esse aqui é tipo o EIA-RIMA, só que mais básico, sabe? Tudo baseado no EIA-RIMA. Sendo que o que a gente vai usar quando se formar mesmo são esses menores, né? Exatamente, exatamente. E nunca explicaram nada sobre network, sobre contato, sobre como abordar um cliente, sobre como encontrar os termos de referência. Eu nem sabia que era um termo de referência. Eu fui descobrir que esse trem existia no dia que eu assisti sua aula sobre isso, para você ver a gravidade da situação. E, tipo assim, eu estava procurando por um curso que fosse mão na massa. O meu objetivo, quando eu estava procurando pelo curso de licenciamento ambiental, era: eu quero um curso mão na massa que vai me ensinar. Eu quero aprender, não o conceito das coisas, eu quero aprender como fazer, passo a passo, eu quero aprender o que é importante, o que eu preciso saber para entrar nesse mercado de trabalho. Porque, igual eu falei, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu quero entregar o meu trabalho da melhor forma possível. Eu não quero ficar entregando trabalhos meia boca, sabe? Porque eu acredito que o meu nome é a coisa mais importante que eu tenho. Então, eu quero fazer um bom nome no mercado de trabalho. E aí, eu estava pesquisando, pesquisei demais, procurei na várias plataformas de curso, e aí eu entrei na Hotmart. E aí, eu fui pesquisando lá e falei, uai, gente, esse curso aqui é interessante, estava escrito lá, formação ambiental. Eu falei, ó, o moço aqui é bonito e tal, bacana. Vamos ver o que tem para falar, né? O nome dele é bonito, ó, legal, legal. Um nome diferente, né? Um nome diferente. Parece um velho, né? O nome de CH. Já... Olha, ó, aqui tem conteúdo. Aí eu vi lá o conteúdo programático do curso e falei, nossa, muito legal. Só que, na época, as vagas estavam encerradas. Tipo assim, lá na Hotmart estava encerrada. Eu falei, putz, que pena. Aí eu falei, mas aqui tem os contatos dele, vou seguir nas redes sociais. E assim, eu acho que foi Deus. Eu sempre falo, eu acredito em Deus, né? Eu sempre falo, Deus, toma nas tuas mãos e guie o que tiver que acontecer, vai acontecer. Na semana, você abriu a jornada do licenciamento ambiental. Eu falei, aqui, ó, o homem. É a minha vez, é a minha vez. Aqui agora sou eu. Que legal. Aí eu fui me inscrevi, assisti todas as aulas. Eu tenho as anotações até hoje, aquele caderninho que eu servi toda a mentoria. Pois é, tenho ele até hoje. Aí, tipo assim, fiz as minhas anotações e tudo. E, nossa, foi assim, uma questão fantástica. O que me fez acreditar realmente em você, além da questão da excelente organização do plano didático que está lá disponível na descrição do curso na Hotmart, foi as suas redes sociais. Eu li bastante, eu te procurei no LinkedIn, vi o seu currículo, falei, nossa, esse moço aqui tem coisa para ensinar.
Não. Tipo assim, principalmente a jornada, a forma como você explica, a sua didática, ela é muito boa. E você cria conexão com as pessoas. A forma como você fala cria conexão. Tipo assim, você não fala difícil. Tipo, por exemplo, você poderia falar difícil. Você é Um engenheiro, você juridiquês, tem né? um Juridiquês, assim, juridiquês. porque daí não serve Você de poderia nada, né? falar difícil. Você poderia falar, enfim, poderia, mas você não faz isso. Você cria conexão com a gente. E foi isso que eu percebi. Eu falei, poxa vida, em 3 aulas, se eu não me engano, foram 3 aulas da jornada na época. Poxa vida, eu aprendi mais do que na minha disciplina de planejamento e avaliação de impacto ambiental, que durou um ano. Falei, Olha, poxa vida, olha para você ver, né? Eu falei, poxa, esse cara aqui tem coisa para ensinar. que E legal. aí eu vi que eu falei, poxa, mas eu não sei se eu vou ter condição e tudo, porque eu estava estagiando ainda na época, e eu recebi uma bolsa relativamente pequena, né? Aí eu falei, oh Deus, mais uma vez o senhor está nas suas mãos. No dia seguinte você manda um e-mail falando desconto para estudantes. Eu falei, Jesus, é o É, senhor. é É agora. o agora, é minha vez. Aí eu até te mandei mensagem lá no Instagram, não sei se você vai se recordar disso. Eu pensei, ele nem vai responder, né? Nem vai responder. Você me respondeu com toda cordialidade. Eu perguntei sobre qual tipo de comprovante você aceitaria, né? Para comprovar que eu era estudante. E aí eu falei, poxa, então, beleza, né? É isso. Aí, só que assim, a gente acaba desconfiando, né? Eu falei, Sim, que bom. lógico. Mas é É. porque o que aconteceu foi o seguinte: para eu conseguir um comprovante de matrícula, na época o CIGAR, que é a plataforma de atividades do Cefet, estava com um problema. Sim. E aí eu não estava conseguindo emitir a declaração de vínculo. E eu tive que mandar um e-mail para o setor responsável, né? E se eu não me engano, o desconto era de um dia. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eles demoram dias, né, para responder. Aí eu coloquei lá no título do e-mail, urgente, muito urgente, em letras maiúsculas, e 3 exclamações ainda no final para dar mais ênfase. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, me mandem um Manda. comprovante de vínculo, manda agora. Aí acabou que eu falei, não, isso aqui vai dar certo, já estou crente que vai dar. Aí eles foram e me enviaram no mesmo dia. Deu E isso nunca certo. acontece, Joaquim, nunca acontece. Era Tipo para assim, ser dele. o pessoal, eles são muito responsáveis, só que é muita demanda, é muita demanda. Eu acho que foi o meu título, né? Urgente, muito urgente. Pelo amor de Deus, me ajudem. Deve ser. Aí eu acho que foi isso, né? Mas Que assim, legal. eu foi Deus, sabe, Joaquim? Deu Eu falei certo, né? assim, E no até dia que eu eu vou te perguntar que assim, muita gente acaba vindo também e tal, mas rola o lance da falta de grana, né? Tipo, é, era uma coisa que batia e te impedia ali na época ali de entrar. Você lembra como é que nossa, foi assim? batia, porque, igual eu estava te falando, eu era estagiária na época, então eu recebi uma bolsa. E Mas como daí como é você que você fez sabe, daí? Daí você encarou, você tomou uma meu querido, decisão? O eu sou que que você brasileira, eu falaria não para as desisto pessoas? nunca. Porque Eu, assim, é eu fácil, diria, né? Assim, né? Falar assim, eu não tenho dinheiro, né? Deixa lá para outro momento. Mas não, você pode tomar rédea, né? E como é que você fez daí? olha, e assim, igual eu falo, eu sou brasileira, eu não desisto. Então, o que que eu fiz? Na época, eu tinha um dinheirinho guardado e eu já estava trabalhando como estagiária para essa empresa onde eu estou hoje. Então, eu falei, olha, como era uma demanda que eu comecei a procurar por um curso mão na massa de licenciamento ambiental em decorrência de uma demanda do meu trabalho, o que que eu fiz? Eu falei, olha, eu tenho no meu currículo, eu tenho capacidade, né? Capacidade não, enfim, eu tenho no meu currículo que eu sei fazer isso, mas infelizmente eu não tive as vivências que eu precisava ter. Então eu acredito que eu preciso de um complemento. Eu fui sincera com a pessoa né, que me Olha, empregou. Falei, olha, eu não tenho habilidade técnica para fazer isso e eu não acho que seja justo com você nem com o cliente que eu pegue, eu assumo essa responsabilidade sem me sentir segura para isso. E eu falei, eu mandei o link da plataforma, né? Eu mandei lá as aulas da jornada e falei, olha, esse moço aqui, ele está oferecendo um curso, o curso é tanto, eu tenho desconto de X por causa da minha condição de estudante, e aí eu gostaria de ajuda, né? E a pessoa viu as aulas de prontidão, falou, olha, eu acho que é um bom curso, eu acho que vai te ajudar realmente. E aí ele arcou com, ele não, a empresa, né? Arcou com metade do valor do que legal. curso. Olha aí, ó, é Arcou com possível, né? metade. Dá os pulos. Isso. Cada E um dá os além pulos. disso, a Hotmart ela permite dividir em parcelas, né? Não tem que pagar necessariamente à vista. O meu Uhum. salário na época ele era menor, né? Proporcionalmente menor, por causa da questão da minha condição de estagiária.
Só que eu fui pagando parceladinho, bonitinho, e o dinheiro que entrou, né, da metade me ajudou. Aí eu consegui juntar e consegui pagar as outras parcelas do curso. Tipo assim, o que eu diria para alguém que está com a questão da falta de grana é procura uma forma de resolver, porque vale realmente a pena. Eu, assim, agradeço muito a eu do passado, porque se não fosse isso, eu acho que eu não teria conquistado, assim, boa parte das coisas relacionadas ao licenciamento ambiental, que sempre foi uma área que eu enxerguei com bons olhos. Eu acredito que seja um mar de oportunidades mesmo. Você falava isso durante a jornada, e isso para mim é uma coisa muito latente, porque é um mercado em ascensão, é um mercado que tem muita oportunidade, a gente só tem que saber procurar. E a gente também tem que ter capacidade técnica e habilidade para lidar com os problemas, porque não adianta nada você, né, como eu falei, ter competência pelo seu currículo, mas não saber o que fazer. Então, vale realmente a pena. Vale realmente a pena. Legal. Que legal, Dani. É bem isso. Essas falas tuas aqui ilustram bastante, né, o sentimento de muitas pessoas que acabam vindo. E assim, o meu intuito é contribuir, trazer cada vez mais pessoas, para que a gente possa melhorar ainda mais, né, esse mercado de licenciamento ambiental. Os consultores, tem muita gente que precisa aprender como lidar com o órgão ambiental. Tem órgão Sim. ambiental que também que não sabe direito como lidar com consultores. Então, a gente precisa capacitar as pessoas para que mostre, né? Porque é uma baita ferramenta de controle Sim. ambiental, da política nacional, né? Eu acredito muito nisso. Nossa, fico muito feliz aí de poder escutar que, né? Você fez isso, deu os pulos e vem cá, pagou já? Se pagou já? O curso já valeu? Oh, com certeza, com certeza. Só de vocês terem me ajudado a escolher o curso da faculdade que eu estou fazendo agora, eu acho que já pagou o valor do curso umas 50 vezes, porque, Joaquim, eu juro para você, eu ia estar, num momento desse, eu estaria matriculada fazendo um curso que eu não estaria feliz. Eu ia fazer 5 anos de graduação de um curso que não faria sentido para mim. Eu não sei se você se recorda disso, mas na época eu estava entre fazer engenharia ambiental e sanitária e fazer ciências biológicas e depois puxar uma pós-graduação em engenharia ambiental e sanitária. Aí eu lembrei da Fer falando que o CREA provavelmente não aceitaria, porque são áreas muito distintas. Então, tipo assim, só de vocês terem me instruído a não fazer essa bobagem, porque provavelmente eu ia chegar lá no final dos 5 anos, tentar puxar a pós-graduação e eu não ia conseguir fazer. E aí iam ser 5 anos jogados no lixo, porque provavelmente eu decidiria por fazer, Nossa, né, a imagina. segunda graduação. E olha o tempo que eu teria perdido. Só isso já é, para mim, um baita de um, né? Pagou 5 vezes o valor do curso. Nossa, que legal. Dani, olha, para a gente encaminhar aqui já para um encerramento, sim, eu queria saber de você. A gente falou de várias coisas aqui, né? Falamos dos medos, das inseguranças, dos começos, das prospecções, atividades, rede de contatos, enfim. Mas olhando agora para esse geral aí, qual que foi o teu maior aprendizado, né? Depois de entrar na formação ambiental e entrar também para a comunidade do formação ambiental, qual que foi o seu maior aprendizado que você Cara, eu considera? acho que, assim, o meu maior aprendizado foi a importância de você levar os seus relacionamentos com bastante ética e responsabilidade. Tratar o cliente com bastante respeito, levar em consideração as dores dele. Porque uma coisa que eu percebo muito em alguns colegas de profissão é que as pessoas já chegam com um ar de superioridade, né? Tipo assim, eu sou engenheiro, eu sou não sei o quê, eu tenho pós-graduação no não sei o quê, falo 5 línguas, mas, tipo assim, na hora de conversar com o cliente, não sabe adaptar a linguagem, não sabe explicar para ele de forma objetiva, de forma simples, o que você vai executar de serviço para ele. A pessoa chega com, de certa forma, uma arrogância, né? Não sabe adaptar o seu linguajar, tipo assim, de que adianta você falar para um cliente que você vai fazer um EIA-RIMA se ele não sabe o que significa essa sigla, né? E foi o que eu aprendi de mais valioso, tratar todas as pessoas com muito respeito e sempre fazer o trabalho com muita ética e responsabilidade. E que legal. E hoje você se considera assim que consegue trabalhar com licenciamento ambiental de forma mais segura, de forma mais organizada? Sem dúvidas, sem dúvidas. Assim, antes eu me sentia insegura até de pesquisar sobre licenciamento ambiental, porque todas as vezes, aliás, não é que eu me sentia insegura de pesquisar sobre. As minhas pesquisas elas não eram assertivas. Por exemplo, quando eu queria saber sobre EIA-RIMA, eu ia lá e pesquisava EIA-RIMA, mas hoje eu sei que não é dessa maneira. Se eu quero aprender como fazer um EIA-RIMA, eu tenho que pesquisar termo de referência para EIA-RIMA na situação X.
tipo assim, as minhas pesquisas elas não eram assertivas, sabe? Então, Uhum. assim, hoje eu me sinto muito mais preparada, hoje eu sei o caminho, sabe? É uma coisa que eu achei muito interessante no seu curso também. Você não dá receita de bolo, você mostra pra gente como fazer, né? Tipo assim, você não dá o peixe pronto, você nos ensina a pescar. E eu acho isso fantástico, porque dá uma autonomia muito bacana. A gente não precisa ficar te ligando todo dia e falar, ô Joaquim, como é que faz tal coisa? Não, porque você ensinou o caminho. E isso é o que mais vale, assim, o que Que mais vale, legal. né? E é bem isso, Dani. Nossa, olha, muito legal. Fiquei muito feliz de escutar isso também. Até me arrepiei aqui, porque é bem isso que eu acho que assim que é o mais importante mesmo, né? Mostrar o caminho assim existe, né? O órgão ambiental aí para nos ajudar. Tem os termos de referência, tem as resoluções, tem que saber pesquisar. Legislação, né? É um outro assunto assim que às vezes dá arrepios aí nas pessoas. Mas não, Nossa. calma, vai lá, entra no artigo lá, vê lá, calma, filtra aquilo, né? E é isso, a gente vai construindo aí. Que legal, Dani. Nossa, muito obrigado pelo esse bate-papo. Foi 40 minutos assim, ó. Passou rapidinho já, né? É Nem deu para verdade, ver. eu nem vi. Você viu só? Então, beleza. Vamos lá. Vamos encerrar então esse bate-papo aqui com a técnica ambiental e futura engenheira ambiental Daniele Cristina, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E muito obrigado por fazer parte, né, desse grupo, da nossa comunidade, por trazer aqui, abrir um pouco da sua vida, contar essa história de como que foi, de como que você começou, de quais foram os seus medos e como que você está se sentindo hoje. Eu que agradeço, Joaquim. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pelo carinho, né? Pelo convite, ter me chamado aqui para contar um pouquinho sobre a minha história. Que legal. Depois eu vou te mandar o link, daí você pode compartilhar com os amigos, familiares, aí com a tua rede de contato para ver esse bate-papo, beleza? Com certeza. Muito obrigada, viu, Joaquim? Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, tchau.